Hello, bola! Um grande abraço a todos queridíssimos safadinhos da NFL Brasil, vocês estão muito engraçadinhos, ok? Semana 11 da NFL realmente deu o que falar. Eu tô aqui em Madrid, do meu hotel, porque eu vim ver o Miami Dolphins num jogo pra lá de emocionante contra o Washington Commanders. 16-13 foi o placar final no primeiro jogo da história da Espanha, né? No Santiago Bernabéu. Riley Patterson com um field goal na prorrogação de 29 jardas pra dar a vitória pro Dolphão. Por falar em Riley Patterson, nessa rodada tivemos 5 jogos que foram vencidos na última jogada, né? Porque Riley Patterson chutou o field goal na prorrogação e deu a vitória para os Dolphins. A mesma coisa o Ryan Fitzgerald do Carolina Panthers, né, em cima do Atlanta Falcons. O Matt Wright teve um field goal de 35 jardas na última jogada para dar a vitória para Houston em cima de Tennessee. Mesma coisa o Will Lutz contra o Kansas City Chiefs, né, Denver vencendo. E o Cairo Santos no estouro do relógio deu a vitória para o Chicago Bears por 19-17 e iguala o maior número de vitórias na última jogada, numa rodada, na história da NFL, 5, né? Então, várias jogadinhas aqui na reta final, vários field goals safadinhos que realmente foram absolutamente cruciais, né? Eu mencionei o Will Lutz, eu queria falar dessa vitória do Denver em cima do Kansas City, porque o Denver Broncos agora tem 7 vitórias e 2 derrotas em jogos decididos por uma posse de bola. No ano passado, 1-6. Kansas City tá 0-5 agora em jogos decididos por uma posse de bola. No ano passado, 12-0. Que é uma coisa pra mim realmente impressionante, né? Porque a gente sempre falava de Kansas City, os jogos estão muito disputados, mas Kansas City é um time que sabe vencer no quarto período, nos mostrou isso, né? Que era um time de quarto período, com a parceria Andy Reid, Patrick Mahomes, e esse ano não tá acontecendo. E aí do outro lado a gente vê Denver, que é um time que tem uma defesa que é simplesmente fantástica, e aí tem um quarterback limitado. Bo Nix tem tido seus altos e baixos, mas a gente vê o Bo Nix nessa temporada, ele tem 5 campanhas vitoriosas no quarto período, né? Uma campanha que ele vai lá e conduz o time até a vitória, incluindo nesse jogo, ele meteu um passe maravilhoso aí na reta final para posicionar o kicker aí o Will Lutz, a marcação estava acirrada e mesmo assim foi um back shoulder bonito, né, achando o seu recebedor, e ele teve 295 jardas nessa partida contra uma ótima defesa de Kansas City. Então a gente já falou do Bo Nix, né? Meio que uma incógnita, assim, o Bo Nix, né? Às vezes joga muito mal. 2 semanas atrás, né? Vitória por 10-7 contra a equipe dos Raiders. E aí ele vai lá e ele brilha no quarto período em diversos jogos, e aí quando você consegue fazer isso em cima do Kansas City Chiefs e vencer os Chiefs, muito da forma que Kansas City venceu seus oponentes no ano passado quando foi pro Super Bowl, isso daí me chama muita atenção. E eu falei da defesa de Denver, impressionante, cara. Patrick Mahomes, se liga nisso, 1 de 9, 61 jardas em bolas que viajaram pelo menos 15 jardas, 11% o aproveitamento nos passes, que representa o segundo pior percentual da carreira do Patrick Mahomes num jogo em que ele teve pelo menos 5 bolas lançadas de 15 jardas. E o que mais me chama a atenção, 1 de 7, 3 jardas terrestres em jogadas improvisadas. Essa é a magia do Patrick Mahomes, saindo do pocket, criando e tudo mais. Jogadas dinâmicas, não teve nada disso nesse jogo em Denver. E Denver conseguiu a vitória. Então o Denver Broncos tem um saldo positivo de 63 pontos no quarto período. É a melhor marca da NFL, né? E a defesa brilhou na red zone, então teve muita coisa interessante acontecendo nessa partida, mas o jeito que eles defenderam o Mahomes e o jeito que Denver vem vencendo os jogos no quarto período, e especialmente depois do que aconteceu na semana passada, que todo mundo, nossa, Bo Nix é terrível, e Bo Nix não vem jogando bem de um modo geral nessa temporada, ele precisa ser mais consistente, a gente vem enfatizando isso e vai continuar enfatizando, mas quando você tem estrela para vencer um Kansas City e acertar passes nos momentos mais críticos,
né? E também ele fez a mesma coisa contra o Philadelphia Eagles lá em Filadélfia. Isso nos dá mais confiança que em situações importantes nos playoffs, porque você vai enfrentar esse calibre de times, né? Talvez ele seja um cara para brilhar quando você mais precisar, né? E quando a gente fala em Super Bowl e avançar em playoffs, a gente quer um quarterback com esse pedigree, tá? Então, grande vitória da equipe do Denver Broncos. O meu segundo destaque vai para a resiliência das onças, né? Você sabe que uma pantera também é onça, né? Além da onça pintada, né? Eu falo do Jacksonville Jaguars e do Carolina Panthers, ok? Eu começo falando aqui do Bryce Young. Cara, o Bryce Young, nessa partida contra o Atlanta Falcons, quebrou o recorde da franquia com 448 jardas. Ele também teve 3 passes para touchdown. O Carolina Panthers estava perdendo por 21-7 fora de casa em Atlanta e conseguiu a virada e venceu na prorrogação. 3 vitórias consecutivas fora de casa. Olha, a gente tava falando do Carolina, né? Carolina é um time que joga bem em casa, não consegue vencer fora de casa. Bom, foi lá, venceu em Green Bay e venceu agora em Atlanta, né? E esses dois times, eu vou falar dos Jaguars também, mostraram tremenda resiliência. Acho que o que mais me chamou a atenção nessas duas equipes foi a resiliência, porque o Bryce Young semana passada teve 124 jardas contra New Orleans. O time anotou 7 pontos e perdeu em casa. É uma derrota realmente terrível. E aí ele volta com tudo, tem essa virada em Atlanta. O time dele tá 6-5, tá meio jogo atrás do Tampa Bay Buccaneers na classificação. Então, será que esse ponto, essa temporada, marca uma virada na carreira do Bryce Young? Eu acho que é possível. Ele tá tendo viradas no quarto período, ele tá tendo campanhas importantes na reta final de jogos, e agora, pela primeira vez em 8 jogos, ele passou das 200 jardas e foi lá e teve 448 jardas. Isso daqui é um jogo que talvez a gente lembre como, sei lá, uma chave que mudou, né? Virou a chave totalmente, agora tá em outro patamar. Não sei se isso daí vai acontecer, tá? Mas é um ponto importante aqui na carreira do Bryce Young e ele coloca o Carolina Panthers numa ótima posição aqui de pós-temporada. E ajuda também quando você tem um grande recebedor, né? Esse Ted McMillan teve 8 recepções, 130 jardas, 2 touchdowns. Foi uma escolha de primeira rodada, era o alvo que o Young precisava ter no elenco. Então parece que foi uma excelente seleção aí no último draft, um cara de envergadura, jogou bem demais. Eu sei que o Atlanta Falcons tava com algumas lesões, né? Atlanta continua perdendo jogos no quarto período, mas nunca é fácil você virar um jogo quando você tá perdendo por 14 pontos na NFL, especialmente fora de casa. Lembrando que Carolina também nessa temporada tá perdendo um jogo para Miami por 17-0 e também virou, né? Carolina é o time da virada, o time do Abud. O Jacksonville Jaguars também. O Jacksonville Jaguars, o jeito que eles venceram os Chargers, quer dizer, semana passada tava vencendo 29-10, levou a virada e perdeu por 36-29 contra Houston, né? Tava no quarto período, né? Houston anotou todos os seus 26 pontos no quarto período, né? Todos os seus pontos aí da virada no quarto período. E o Jacksonville voltou com tudo e simplesmente espancou as nádegas dos Chargers. Assim, foi um domínio realmente absoluto. E o jeito que eles ganharam, eles correram 47 vezes com a bola, 192 jardas. Os Chargers, 16 tentativas, 42 jardas. Quando você espanca um time assim nas trincheiras, me chama muita atenção, especialmente depois de uma derrota que testa o caráter da equipe, né? Que testa a união do grupo. Como que você vai voltar logo na sequência? Na semana seguinte, o Jacksonville Jaguars mostrou que é um time que quer competir aqui nessa segunda metade da temporada. Agora tá 6-4, se os playoffs começassem hoje, os Jaguars estariam classificados, né? Então o time voltou a forçar turnover, eu sei que foi só um, né? Mas eles forçaram muitos turnovers no início da temporada e tiveram 3 jogos seguidos sem forçar absolutamente nada. Então a defesa
pressionou Justin Herbert o jogo inteiro. Justin Herbert nem chegou a 90 jardas aéreas, tá? Foi pressionado a partida toda. Então, parabéns, Jacksonville, né? Que vitória expressiva, 35-6 em cima do Los Angeles Chargers. Por falar em resiliência, rapidamente, só queria mencionar aqui o Brock Purdy, que voltou de lesão também e teve 200 jardas, 3 touchdowns na vitória dos 49ers em cima do Arizona Cardinals, né? Mac Jones até que fez um bom trabalho substituindo o Purdy, mas ele voltou com tudo, ele jogou muito bem, a gente viu George Kittle, John Jennings bem envolvidos. O São Francisco tá 7-4, tá sobrevivendo a temporada e tá com uma boa campanha, né? Vamos ver o São Francisco aqui nos últimos 6 jogos, eu acho que o trabalho do Brock Purdy vai ser absolutamente determinante para as chances do São Francisco. Meu terceiro destaque vai para a experiência Josh Allen, que tá muito interessante aqui nessa temporada, e esse jogo contra a Tampa foi uma coisa realmente surreal. Né, ele teve 3 touchdowns aéreos, ele teve 3 touchdowns terrestres pela segunda vez em sua carreira, tá? Ninguém teve mais do que um jogo de 3 touchdowns aéreos e 3 touchdowns terrestres na história da NFL, né? Otto Graham, lá atrás, né, NFL de preto e branco, teve um jogo assim na pós-temporada. Josh Allen tem 2 dos 3. É uma coisa realmente surreal. Ele teve 317 jardas e é uma experiência realmente interessante, porque ele também teve 2 turnovers, né? E teve uma interceptação, né, perto de sua endzone, que ele joga a bola assim como se fosse um passe de basquete, que foi uma coisa realmente horrorosa. São 4 jogos de pelo menos 2 turnovers do Josh Allen nessa temporada, que tá a um jogo de igualar a pior marca de sua carreira. A gente lembra daquele Josh Allen nos primeiros 2 anos da carreira, lá em 2018, 2019, aquele Josh Allen cometia muitos turnovers e era um problema. E aí, a partir de 2020, ele virou um ET, né? Mudou totalmente, mudou da água pro vinho e se tornou um dos melhores quarterbacks da liga. Então, é interessante, porque ele brilhou de um modo geral nessa partida, mas os turnovers são um problema aqui para Buffalo. Buffalo, desde a semana 5 tem 11 turnovers, é a 5ª pior marca da liga, e a gente tá falando de um time que teve 8 turnovers no ano passado, tá? Igualando a melhor marca da história da NFL com o Saints de 2009, né? O time protegeu muito bem a bola. Agora, o jogo terrestre não tá funcionando tão bem aqui com o James Cook nas últimas semanas. Tá forçando mais um pouquinho, colocando mais um pouquinho a pressão em cima do Josh Allen. E a defesa também tá cedendo pontos. Então, tudo isso coloca toda a pressão nos ombros do quarterback. Então, ele acaba forçando passes. Mas é incrível que mesmo num jogo que ele comete turnovers, ele vai lá e ele produz 6 touchdowns. O time anota 44 pontos, né? Quer dizer, o Sean Tucker dos Bucs teve 140 jardas e 3 touchdowns nessa partida e ninguém tá falando disso por causa do trabalho, a volta por cima aí do Josh Allen depois dos turnovers e o saldo foi muito positivo nessa partida, né? Você anota 44 pontos, mas eu olho pra Buffalo, eu vejo um time agora, teve 3 turnovers nessa partida, cometendo turnovers, não parando o jogo terrestre, é uma fórmula que não funciona na pós-temporada. Não funciona na pós-temporada. Então, números incríveis, interessantes do Josh Allen, né? Mas Buffalo vai precisar proteger melhor a bola e a defesa vai ter que aparecer melhor para os Bills terem qualquer chance, né? Mas 317 jardas, 3 touchdowns aéreos, 3 touchdowns terrestres, agora ele tem 75 touchdowns terrestres na carreira, igualando a melhor marca da história da NFL com Cam Newton, que também teve 75. Quer dizer, são coisas que só o Josh Allen faz. O meu quarto destaque vai para a reviravolta no mundo da NFC Norte. A gente lembra o ano passado, essa divisão foi simplesmente espetacular, só tinha um time que não fez muita coisa, o Chicago Bears, né? Mas o Detroit Lions, o 15 vitórias, o Minnesota Vikings 14 vitórias, o Green Bay Packers se classificou para a pós-temporada também, foi a melhor divisão da NFC, da NFL no ano passado. Esse ano, o negócio tá totalmente diferente e o Chicago Bears, de Cairo Santos e Caleb Williams, é o primeiro colocado, 7 vitórias, 3 derrotas, o time venceu 7 dos últimos 8 jogos e conseguiu mais uma vitória lá em Minnesota e conseguiu uma vitória nos últimos minutos. Olha, o Chicago Bears
conseguiu a 5ª vitória em que o time estava atrás no placar nos últimos 2 minutos do jogo. Isso daí cria uma casca, que é uma coisa impressionante. Cria uma união de grupo, especialmente quando você tem um técnico que está em sua primeira temporada. Cria uma onda de otimismo, né? Resiliência, confiança. É uma coisa impressionante o que o Chicago Bears tá fazendo, e conseguiu uma vitória num jogo em que Minnesota virou na reta final. Virou o jogo. O J.J. McCarthy, no primeiro jogo dessa temporada, também virou a partida contra os Bears no 4º período. Ele fez a mesma coisa nesse jogo, mostrou o seu melhor no 4º período, mas dessa vez o Chicago foi lá e conseguiu a vitória, posicionando o Cairo Santos e chutando o field goal, jogo terrestre, aparecendo aí na última campanha do Chicago Bears. São 22 turnovers forçados, 6 cometidos, assim que você vence jogos, cara. É um saldo de 16, que é o 5º melhor nos 10 primeiros jogos de uma temporada nos últimos 20 anos na NFL. Então você protege a bola, você força turnovers, você consegue vencer partidas. E aí eu olho nas outras equipes aqui, por exemplo, nessa rodada, né? O Minnesota perdeu e o J.J. McCarthy, mesmo jogando bem no 4º período, cara, ele nesse momento não se mostrou ser a resposta na posição de quarterback. O Jared Goff contra a Philadelphia já é o quê? O quarto jogo ruim do ataque de Detroit nessa temporada. Jared Goff 0 de 12 sob pressão, e ele tem tido problemas contra a pressão o ano inteiro. 14 de 37 nos passes, ele completou 38% de seus passes nesse jogo. Mais uma derrota aí de Detroit. O Green Bay não consegue agarrar a bola. Eu não achei que o Jordan Love teve um jogo ruim, cara. Eu vi vários passes lindos aqui do Jordan Love nessa partida, mas de um modo geral é um ataque um pouquinho sem ritmo, e a defesa precisou de uma interceptação na reta final, na end zone, para garantir a vitória por 7 pontos aí contra o New York Giants, né? Então não tem realmente ninguém se destacando aqui nessa divisão, né? Os times estão tendo seus problemas, e aí a gente vê o Chicago Bears com o futebol americano, que não é o melhor futebol americano do mundo, né? Mas é um time que tá ganhando confiança, como eu disse, uma onda muito boa aqui de Chicago, e o time se encontra em primeiro lugar depois de 11 rodadas nessa divisão, né? Levando em consideração os seus oponentes, Green Bay, Detroit, até Minnesota, de modo geral, que venceu 14 jogos no ano passado. Isso daí é realmente impressionante. Grande vitória lá em Minnesota. E o meu último destaque vai para o confronto entre o Washington Commanders e o Miami Dolphins aqui em Madrid, que foi uma experiência muito, muito engraçadinha, né? Ganhei 2 ingressos aí, muito, muito legal. Mais de 80 mil torcedores lá no Santiago Bernabéu. Que estádio majestoso, maravilhoso. Eu não conhecia. Foi minha primeira vez aqui em Madrid. E foi um espetáculo, né? Ingressos bem, bem caros, né? Os meus 2 ingressos na faixa de 300 cada um, né? Ficou na faixa de 345 euros, né? Então, realmente é pesado no bolso. Ainda bem que eu ganhei os 2 ingressos, na verdade, senão teria sido bem, bem complicado. Mas eu queria falar do que aconteceu nos últimos 4 minutos nessa partida. Teve coisas que eu nunca vi na vida acontecendo, né? Os Dolphins, depois de recuperarem um muff do Washington, faltando 4 minutos com o jogo empatado, tinham tudo para caminhar e abrir uma vantagem, com touchdown ou com field goal, né? Encararam uma 4ª descida na linha de 1 jarda, uma situação mais do que óbvia de field goal. Eu não lembro a última vez que um time estava na 4ª descida para 1 jarda, o outro time não tinha nenhum tempo para pedir, numa batalha até defensiva, né, com quarterback, o outro time tem um quarterback reserva, e você não chuta o field goal, sendo que você já tinha sido parado na 4ª descida no jogo, né, e seu ataque não estava brilhando. Chuta o field goal, abre a vantagem e deixa a sua defesa tentar fazer o resto. Não, os Dolphins arriscaram na 4ª descida e não conseguiram. Mas para piorar, Washington conseguiu algumas boas jogadinhas e Miami começou a pedir tempo, porque achou que ia receber a bola de volta, mas naquele ponto da partida, para Washington, que começou a adotar uma postura conservadora, era só Washington ajoelhar na bola que mandaria o jogo para prorrogação,
né? Os Dolphins tinham 2 tempos, não 3 tempos pra pedir. E eles pediram 2 tempos e o Washington falou assim, então tá bom. E foi lá e conseguiu posicionar o seu kicker, né? O Matt Gay, que acabou errando de 56 jardas. O jogo foi pra prorrogação. O jogo que ninguém queria vencer. E aí na prorrogação, interceptação do Marcus Mariota, Jack Jones, e aí logo na sequência o Riley Patterson foi lá e venceu o jogo. Mas a sequência do treinador Mike McDaniel na reta final da partida foi algo simplesmente chocante. Dava a impressão que ele estava fazendo de tudo para o seu time perder. Não fez qualquer sentido. Eu não sei se eu já vi isso na minha vida. Eles pedindo tempo, né? Pedindo tempo com outro time com a bola na última campanha. Uma coisa simplesmente bizarra, né? Pelo menos pro torcedor dos Dolphins, o seu time ganhou por 16-13. Não é verdade, meus jovens maravilhosos? Então é isso aí, 5 destaques, mais do que 5 pra te falar a verdade, da semana 11 no mundo da NFL. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e falamos em breve aqui no canal. Grande abraço. Tchau!